Paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe você. Obrigado por estar nos ouvindo, por estar acompanhando a palavra de Deus neste canal Coluna de Betel, a Porta do Céu. Estamos falando sobre o assunto, os 10 mandamentos. Eu tinha dito que depois do 10º nós iríamos falar sobre o sábado, porque o sábado é um pouco mais extenso. E como há muita polêmica, ou melhor, muita ignorância, podemos dizer assim, né? Melhor falar ignorância que é polêmica. Sábado é um dos dias, o mandamento do sábado é um dos mais claros na Bíblia, que não requer polêmica, não requer confusão, não requer transgressão. É só olhar o que Jesus e os fariseus debateram e viram que não tem confusão nenhuma. Jesus ali mostra que desobediente fariseus, vendedor e violador das leis do sábado, foi só isso. Mas como os líderes de hoje e a raça humana hoje, podemos dizer assim, não podemos generalizar, mas como o ser humano hoje é assim, como era todos os fariseus, que violava as leis, em primeiro lugar as religiões e as igrejas que se diz protestantes, católicas, então eles criam essas polêmicas. Por isso eu me propus a falar no sábado, o último dos 10 mandamentos, para termos uma visão mais ampla, mais clara do que é obediência ao sábado. Nós estamos esclarecendo o que é obediência aos mandamentos, o que é obediência ao sábado. E depois nós vamos entrar nas leis para você saber quais foram as leis que foram tiradas e que Cristo, quando veio, elas deixaram de prevalecer. Elas existem, mas já não tem mais valor para a raça humana, porque Cristo veio. Se você coloca elas hoje, você tira Cristo do cenário, do caminho, do principal foco, que é a salvação. Então, determinadas leis saíram dele. E ele prevaleceu sobre elas, por quê? Porque ele era a profecia, ele era a lei ele era o exemplo da lei que estava sendo aplicada para os filhos de Israel. Então, aquela lei sendo aplicada concluía os dias, como Paulo diz, vinda a plenitude dos tempos. No capítulo 4 de Gálatas, ele diz isso: Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, concluindo esse tempo, aquelas leis foram tiradas. Mas os 10 mandamentos e a lei divina, nunca, jamais. A destruição da humanidade e a destruição do planeta desde Adão para cá, é exatamente isso, a quebra dos mandamentos. Por que tantas pragas? Por que dengue? Por que chikungunya? Por que tuberculose? Por que AIDS? Por que câncer? Por que diabetes? Por que tantas e tantas e tantas e tantas e tantas outras doenças? Por que distúrbios mentais? Por que depressão? Por que tudo isso na Terra? Tudo isso é quebra de mandamentos. Está você olhar Deuteronômio 28, está lá as pragas. Quebrou os mandamentos, elas estão aí sobre a terra. Não adianta o ser humano, o pregador, o pastor, o bispo, o apóstolo, o missionário, os apóstolos, né? Porque desse jeito quem vai dizer que eles são? Esses camarada, o padre, todos eles tentar persuadir o povo, iludir o povo, falando, não, acabou em Cristo, acabou disso. Isso é tudo lorota deles, isso é tudo falta de respeito para com vocês, que são ouvintes, com o ser humano, e em primeiro lugar com Deus e a sua palavra. Quebra os seus mandamentos, negocia com elas, e aí diz que está tudo bem, que vai ser salvo. Salvo do quê? Do que serão salvos? Das pragas vocês não são, porque elas estão todas aí na terra e vocês estão por baixo de todas elas. Olha o coronavírus, olha isso que está para vir ainda. Olha tudo isso aí na terra hoje. A prostituição, a concupiscência, tudo isso. Como que está isso aí hoje? Está parado? Não tem nada disso? São vocês que falam, é vocês que pregam, que diz isso, que acabou, que não tem mais. É vocês que diz isso. Mas o exemplo de que o sábado, ou os mandamentos, 10 mandamentos, que guardar um só, filho, é perder tempo, tá? Vale a pena guardar,
vale a pena guardar. Mas se quiser ser salvo, é os 10. Quer guardar 9? Tem condição? Tem, então guarda. Só que vai diminuir a sua pena lá na condenação. Mas salvação você não vai ter. Para ter salvação tem que guardar os 10. Tem que cumprir os 10, não tem jeito. Fale o que quiser, busque nos livros que quiser, na história que quiser, na língua que quiser, no passado que quiser, porque para mim Cristo é hoje, ontem e amanhã, será sempre, foi, será, foi e é, e vai ser e será sempre. Para mim não interessa o que você fala do passado, o que você acha disso, o que me interessa é o que a Bíblia diz, aqui, acordados, aqui, ó, na minha frente, na nossa frente. Isso é que interessa. Cristo disse, acabou o fim de conversa. Fala o que quiser, pode buscar nas línguas que você quiser, no aramaico, no grego, no hebraico, no que você quiser, no tetragrama e todas essas coisas que vocês inventam aí, porque o grego diz isso, que a língua lá diz isso, que o povo do passado era assim, porque isso era assim, o problema é de vocês, não vai resolver nada. O fundamento teórico de vocês, não vai resolver nada. A teologia de vocês, não vai resolver nada o ensinamento de vocês nessa prática. Sem o Espírito e a divina revelação, isso é descartável. Joga no lixo, não vale nada. É muito bonito, é muito precioso, ouvir humanamente falando, mas vida no Espírito não tem nada. O fim de todas as coisas é esse. Desobedecer os mandamentos é condenação, acabou. E aí vem o peso, da condenação para aqueles que ensinou, que não ensinou a obedecer, para aqueles que transgrediu e disse que estava certo, cada um tem o seu preço a pagar. E aqueles que ouviram, os que ensinaram dizendo que não tem que obedecer, vai pagar também o preço, e o preço é condenação eterna. E aí quem define o valor dessa dívida, o pagamento dessa dívida, quem define é o juiz final, que é Jesus, naquele dia do trono branco. Quantos anos vocês que erram, ou nós que erramos, ou aqueles que desobedecem os mandamentos e não vai cumprir, não vai obedecer, quanto tempo você vai passar queimando no fogo até que queime todo o pecado? Então essa é a sentença. Você matou alguém de qualquer forma, qual foi a forma que você matou? Matou para roubar. E roubou? Roubou. Então você vai pagar um preço na cadeia pelo crime de matar e pelo crime de roubar. Então, são duas sentenças, são dois pesos, duas medidas ali, dois pesos que você vai pagar na cadeia. Então você paga ali 5 anos, digamos, pelo roubo, paga mais 5, mais 6, 7, 10, não sei quanto, como funciona isso, mas vai pagar um preço também pelo o crime de matar. Então, junta os dois, de 5 vai para 10, é o teu prazo na cadeia. Então, no fogo também é a mesma coisa. No fogo é a mesma coisa. Cada um tem um preço a pagar. Então, o pastor vai pagar por desobedecer e por ensinar. E o que é pior, vai pagar também pelo pecado que as pessoas estão cometendo de não obedecer, porque ele não ensinou a obedecer. Então, o peso dele é muito grande, mas não tem salvação. Não adianta. Amém? Então, se você quiser se inscrever, eu te peço, se inscreva aí no canal, deixe aí os teus comentários, nos ajuda aí a pregar o Evangelho, que é muito importante. A palavra de Deus precisa ser pregada. Esse é um meio de estender-se ou de espalhar-se o Evangelho, de levar o Evangelho pelo mundo afora, por todas as gentes. Então, Êxodo, capítulo de número 20, no versículo de número 8, diz: lembra-te do dia de sábado, para santificar. 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Você está vendo aqui, querido, o que o Senhor está falando. 6 dias trabalhou, descansou no 7º. O que ele fala aqui? 6 dias trabalhar. Aqui não tem outra coisa a não ser isso.
trabalho, comércio. Não existe outra coisa aqui. E nós veremos isso, a forma que as pessoas falam e que as pessoas querem obedecer, e que as pessoas obedecem, como é que eles obedecem no sábado. E como é que eles ensinam a obediência ao sábado. Então, Cristo está ensinando aqui a obediência ao sábado. Algumas pessoas criticam e querem arrumar meios de encobrir o seu erro e de permanecer com as suas mentiras, com as suas difamações e calúnias contra a palavra de Deus, violando as leis do Senhor. Eles arrumam todos os pretextos e os meios para encobrir o erro deles. E não quer admitir que eles estão errados. Abram comigo no capítulo de número 1 do livro do Evangelho de São João. João 1. Vamos dar uma olhada aqui no que diz a Bíblia Sagrada. João 1, versículo de número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Observa aqui esse versículo e volta aqui em Êxodo e veja o que o Senhor está dizendo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Então vejam aqui, Jesus dizendo, Ele é o Verbo que se fez carne. Ele fez todas as coisas. O sábado foi feito por Ele. E vejam que arruma os hipócritas e ignorantes, que diz que no Velho e no Novo Testamento não tem ordenança para obediência ao sábado. Eu vou ler aqui Mateus, capítulo de número 12, e você acompanha comigo aí o que faziam os fariseus, que é o que faz essa gente hoje. A mesma coisinha, não faz diferença nenhuma. Todos eles procedem do mesmo jeito, e os que estão fazendo aí agora é pior que os fariseus, né? Capítulo de número 12. Veja o versículo de número 1. Naquele tempo, passou Jesus pela seara em dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Quando os fariseus viram isto, lhes disseram: Olha, os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Vejam aqui as acusações deles. Os discípulos pegam um alimento para comer no dia de sábado. E aí as pessoas começam a criticar o que os judeus fez aqui. Os fariseus fizeram aqui. Você acha que os fariseus ficavam sem comida no sábado? Agora, mostra na Bíblia onde há um versículo que Jesus diz que no sábado não é para comer. Que Jesus diz que no sábado não é para fazer a sua comida, comer a sua comida. Mostra na Bíblia. Jesus disse no Velho Testamento e no Novo, que no sábado, na sexta-feira, eles preparavam. Eles preparavam tudo para ficar descansando no sábado. Se quer descansar, faça isso. Mas, quando aqui Jesus estava vindo de um trabalho, que trabalho? A evangelização, ensinando os seus discípulos a exercitar misericórdia sobre os necessitados. Teve fome, estava comendo milho, colheu o milho ali e vai comer. No sábado você não pode ir na panela, esquentar a comida, levar para a mesa, não pode? Onde está escrito isso, irmãos? Para de ser ignorante, gente, pelo amor de Cristo, e acusar o Filho de Deus, que por isso aqui vocês dizem que não obedeceu o sábado. Vocês são fariseus igual esses aqui? Vocês são judeus hipócritas, diabólicos igual esses aqui? Não é possível.
que uma igreja que se diz protestante, evangélica, católica, que Maria está na frente de todos eles, abraça uma ignorância dessa. Isso não existe no currículo, ou melhor, na palavra de Deus e no currículo de Cristo. Nunca Cristo falou isso. Eu sou aquele que criei os céus e a terra e tudo o que há neles, diz o Senhor. Eu fiz tudo isso. E aí ele diz aqui o versículo de número 3. Ele, porém, lhes disse: não leste o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da propiciação, que não lhes era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Jesus está dizendo aqui: vocês estão me criticando de uma coisa que vocês estão errados. Vocês estão querendo arrumar culpa nos meus apóstolos para me criticar, para arrumar culpa em mim? Mas o que vocês estão fazendo aí é tirando proveito do que Davi fez lá, quando vinha da guerra. Ele vinha da guerra com seus soldados, com seus homens, com fome. Chegou no templo, tinha pães lá para comer, que era do só sacerdote. Então hoje nós vamos poder comer aqui, nós vamos comer tudo. Tudo aqui pertence ao Senhor. Comer o pão. Qual foi o problema? Qual foi o pecado que o Davi cometeu? É que Jesus está querendo perguntar para eles. Qual é o problema comer no dia de sábado, irmãos? Qual é o problema comer no dia de sábado, irmãs? Ô igreja, diga qual é o problema alimentar-se no sábado. Aonde Cristo proibiu isso dentro do Evangelho, dentro da Bíblia? Onde está proibido isso? Onde está proibido na Bíblia exercitar misericórdia no sábado? Veja aqui o versículo de número 3, de número 5. Ou não lestes na lei que no sábado os sacerdotes do templo violam o dia e fica sem culpa? Aí está vocês. Aí está você, igreja evangélica. Aí está você, catolicismo. Aí está você, pastor. Aí está você, apóstolo, bispo, missionário, reverendo. Aqui está vocês, ó. Vocês não lêem na Bíblia que o que eles faziam? Violavam o sábado e dizia cumprir. Vocês violam ele e desobedecer. Quando é no sábado, vocês dizem que do sábado acabou, que não existe mais a lei de obedecer o sábado. Por quê? Porque vocês querem cuidar do negócio de vocês. Vocês querem o faturamento. Assim era eles. Assim eles faziam. E Jesus disse: vocês violam os mandamentos, violam as leis e querem tirar proveito. Quer aproveitar dos meus discípulos porque eles são fiéis ao mandamento, porque eles obedecem à lei, e vocês não obedecem e ficam criticando eles. Porque é sempre assim, né? Quem deve, acha que quem é mais culpado é aquele que não deve. Ele quer sempre pôr a culpa nos outros. É sempre assim. Aí ele diz aqui: e fica sem culpa. O versículo 6. Eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenariam os meus inocentes. Meus discípulos são inocentes do que vocês estão fazendo. Meus discípulos são inocentes da acusação de vocês. Eles estão quebrando o sábado por comer no sábado. No sábado você não pode ir no depósito, comprar um material para arrumar alguma coisa na sua casa? Pode ou não pode? Depende. Se não tem necessidade de arrumar, você não vai. Mas se estourou o fio da lâmpada, você está no escuro, vai lá e compra que não tem pecado nenhum e arruma. Não tem nada disso de errado nisso. Não existe nada disso. É uma emergência. Agora, uma emergência sem lucros, sem visão, sem
interesses particulares daquele que está necessitado. Não tem interesse particular do necessitado aí. Não visa lucro para ninguém. É uma necessidade. Jesus disse: não quero sacrifício. Vai ficar no sacrifício até amanhã? Não faça isso. Vai lá, pega seus fios, conserta as suas luzes e arruma aí, porque senão tua geladeira vai acabar com teus frios até amanhã, ou com tuas verduras, com teu mantimento, e arruma tua lâmpada. Vai lá, que isso não tem problema nenhum. Você não está negociando com isso. Você não está comprando com isso por interesses próprios. Você não está comprando visando lucro. Não tem nada disso. Isso é misericórdia. Irmãos, procure entender o que é sábado, no que diz respeito ao descanso. O que é descanso? O que Deus pediu para os homens? O que Deus pediu para o Abraão, para o Isaac, para o Jacó, para o Moisés, para todo Israel? O que Deus pediu para o Adão? Ou melhor, com Adão já foi diferente, ele ordenou. O que Deus chega e depois para os filhos de Israel dá ordenância. Não obedece, vai ser destruído, vai ser humilhado, vai ser arrebentado todos pelo caminho e lançado fora. Assim é agora. Agora aqui no Novo Testamento tem muito mais preço, muito mais alto do que tinha para os filhos de Israel. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aí está. Eu fiz todas as coisas, como diz o capítulo de número 1 de João. Eu sou o Senhor do sábado. Fui eu que fiz ele. Não é você, fariseu, que vem dizer para mim que meus discípulos estão comendo e vem falar asneiras para mim, seu comerciante corrupto, violador das leis. É o que você é, pastor, corrupto nas leis divinas e anda querendo dizer que o sábado não existe mais. Viu, teólogo? É isso. O sábado começa onde? O sábado começa em Gênesis. Veja como eles buscam meios que violar o sábado, de violar as leis, todos os pregadores. Dá uma olhada aqui. Gênesis capítulo 2. Assim os céus e a terra, versículo 1, e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e os santificou, porque nele descansou de toda a obra de criação que fizera. É uma obra de criação. O que ele fez, o que ele criou, o que ele preparou, o planeta Terra, tudo que há nele, o ser humano, o animal de uma forma geral, a vegetação, tudo que ele fez. No sábado ele descansou. Está dizendo aqui, por conta dessa palavra aqui, é que ele acha meio de ficar acusando também. Ó. Havendo Deus acabado no sétimo dia. Então eles dizem, Deus trabalhou no sétimo dia, porque ele acabou a obra no sétimo dia. É o que eles falam. Agora, irmão, veja a ignorância. Se ele acabou a obra no sétimo dia, como é que ele descansou no sétimo dia? Eu vou pegar essa Bíblia aqui, ó. Eu gosto dessa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia tem revelações maravilhosas, como todas as Bíblias, mas essa aqui, vejo ela mais completa em determinados versículos. É a Nova Versão Internacional. Gênesis 2, versículo de número 1. Assim foram criados os céus e a terra, e tudo que nela há, no sétimo dia. Deus já havia concluído a obra. Irmão, no sétimo dia já estava feita. Deu para perceber? Não deu para buscar a revelação que está aqui? Não precisa nem dizer que aqui na Bíblia Topsor e outras Bíblias está errada, porque vocês é que arrumam o erro. Vocês querem buscar meios de manipular a mente das pessoas e de encobrir o erro de vocês, como os fariseus, dizendo para Jesus, teus discípulos comem milho no sábado. É até para dar risada, né? Ele diz aqui, ó, assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que
neles há as estrelas, o sol, a lua, tudo que há no céu, lá no firmamento, lá em cima, estava tudo feito. As estrelas meteorológicas, também todas as galáxias, tudo isso foi Deus que fez, esses planetas que há por aí, tudo é criação da mão de Deus, e fez tudo quando criou tudo isso, quando ele fez esse planeta Terra. Aí ele diz aqui, havendo Deus criado os exércitos dos céus, está dizendo aqui em Gênesis 2, nessa Bíblia toda. Isso aqui, uma Bíblia mais completa e mais detalhada, ele diz, assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que nela há, no sétimo dia. Deus já havia concluído a obra. Olha, irmão, no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra. Ele acabou no sexto dia. Quando chegou o sétimo dia, já estava concluída a obra. O que ele vai fazer? No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. No sétimo dia já estava feita a obra, já estava concluído todo o trabalho, já estavam os céus, a terra, o sol, a lua, as estrelas, todo o exército dos céus, todos os planetas, e tudo que há na terra, tudo aquilo que há na terra já estava tudo feito, estava tudo pronto. Então o que Deus faz? Ele diz assim para os seus apóstolos, ou melhor, ele diz assim para Adão, abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. Eu costumo dizer que o sábado foi batizado com um nome, foi registrado com um nome na lei divina. Esse dia tem um nome. Por quê? Porque quando Deus começa o trabalho dele, a obra dele, que ele une, que ele se achega com o seu Filho e o Espírito Santo, tem uma conclusão de fazer da superfície um planeta, de tirar da superfície um planeta, vamos tirar da superfície um planeta, um mundo, e aí nós vamos colocar nele tudo aquilo que nos glorifique, tudo aquilo que nos dá louvor. Jesus diz que se o povo não clamar, até as pedras clamam, até as pedras louvam, falando para os seus discípulos. Então, tudo aquilo que nos dá louvor, tudo aquilo que nos dê honra, tudo aquilo que nos dê alegria, vamos tirar da superfície um planeta, vamos fazer um planeta Terra, dessa Terra? Vamos. Por isso João está dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, ou melhor, em Gênesis aqui no capítulo de número 1. E no capítulo 1 de João, ele diz, no princípio ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era quem? Era Deus. Quem era Jesus? Deus. Quem foi que deu as ordens para não trabalhar no sábado? Foi Jesus, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, vocês arrumam confusão e vocês arrumam esses burburinhos que vocês têm por aí em relação, só porque vocês são ignorantes. Pessoa já falou para mim, você usa muito dicionário. Dicionário é pai dos burros. Então, se o dicionário é pai dos burros, por favor, seu padre, por favor, pastor, apóstolo, bispo, reverendo, doutor, que está aí, que diz a palavra, você, missionário, você, reverendo, pastor, você que é pregador do evangelho, se o dicionário é pai dos burros, compre um logo. Vocês precisam. Por favor, não perca tempo, tá? Quem sabe vocês dão uma melhorada. Então, ele diz aqui, João disse, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por quem?
por ele, Jesus Cristo de Nazaré, o Pai e o Espírito. Então Jesus traçava toda a obra ali e dizia: Pai, vamos fazer assim? Vamos, filho, vamos lá. Os três em um só pensamento. Examinava os três a obra e via que era boa, perfeita e agradável. Vamos fazer. E fez. Então fez os céus com todo o seu exército. E aqui você vê em Gênesis capítulo 1, como foi a conclusão disso, como foi a construção de tudo isso. Primeiro dia ele fez a terra, ele fez o céu, ele fez a terra. Ele vai falando aqui, você pode acompanhar no versículo de número 1 de Gênesis 1, ele diz assim, dá uma olhada aí. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus criou no princípio o céu e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. Então aqui está. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse planeta Terra. Ele cria ele e esse planeta que vivia em trevas. Por quê? Porque a superfície era em trevas. Era um grande abismo onde Satanás já tinha sido julgado por quebrar os 2 mandamentos lá em cima, ou os 10 mandamentos. Ele cobiçou tudo. Ele quis ser maior que Deus. Ele cobiçou os 10 mandamentos. Ele quis ser igual a Deus. E ele caiu. Ele já estava aqui. Quando Deus cria os céus e a terra, então ele já estava nesse grande abismo, porque a terra era sem forma e vazia. Criando ele o planeta Terra, ela também estava sem forma e vazia, porque não tinha como produzir. Não tinha forma. Uma coisa sem forma não tem vida. Então Deus faz o quê? Disse Deus: haja luz, haja os exércitos dos céus. Isso foi o primeiro dia. Depois vem o segundo, depois vem o terceiro, depois vem o quarto, depois vem o quinto, vem o sexto. Quando chega o sexto dia, ele conclui a obra fazendo o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Veja o versículo aqui de número 4 do capítulo 2. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhuma arbustos no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava águas da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formaram. Então vejam, tudo estava no projeto, na arquitetura de Deus, na engenharia de Deus, mas nada tinha recebido a vida. Só recebe vida quando Deus faz o homem.
e sopra nas narinas do homem, e todo ser aqui passa a receber vida. Então, quando você olha os 6 dias da criação, da história da criação, você vai ver aqui, dentro da palavra de Deus, que o ponto principal da criação é o homem. Que o sentido de toda essa criação que está na terra hoje é o homem. Assim que o homem deixar de existir, ela também deixará de existir. Então, quando Deus cria o homem, que ele coloca o homem ali, ele dá as suas ordens para o homem, e uma delas era descansar. Descansar. Descansem. Abram comigo também em Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo de número 2. Marcos 2. Marcos 2. Vejam o Senhor falando desde do versículo de número 25. Havia em Jerusalém um homem... Opa, estou em Lucas, desculpe. Estou em Lucas, não é Lucas, é Marcos. Marcos, capítulo de número 2. Acompanhe do versículo 23 para frente. Certo sábado, passando ele pelas searas, os seus discípulos comiam, ou melhor, caminhando. Certo sábado, passando ele pela seara, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. Os fariseus lhes disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele lhes disse: nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da propiciação, dos quais não eram lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do homem, até do sábado é Senhor. Percebe, irmãos? Quem fez o sábado, quem criou o sábado, quem é dono do sábado e quem determinou que o sábado fosse para ser obedecido, foi quem? Jesus ou não? Então diz para os fariseus: vocês criticam e vocês falam do que vocês não têm razão para falar. Davi entrou e comeu porque estava com fome, tinha necessidade. E Deus, os seus companheiros, estava vindo de uma batalha. Comeu uma coisa lícita, que é pão, porém não era permitido comer a qualquer pessoa se não fosse o sacerdote. Mas eles não tinham outra saída. Estavam morrendo de fome, estavam vindo da guerra. Qual foi o pecado que eles cometeram nisso? Era do Senhor os pães? Era do Senhor os pães. Era do povo de Israel? Era dos filhos de Israel. O pão era deles. Só que a ordem era para o sacerdote comer. Por quê? Porque eles iam comer e iam distribuir no que diz respeito servindo a Israel. E aí eles criticam, dizendo: os teus discípulos estão comendo pão no sábado. E Jesus então disse: o Filho do homem é Senhor do sábado. Eu fiz o sábado para descansar. E o sábado não foi feito para o comércio. O homem não é feito por causa do sábado. Então você, pastor, pregador, você é feito por causa do sábado. Você é feito para negociar nele. Você pega ele
para negociar nele. Ele te domina, porque tu é ganancioso, porque tu é avarento, tu é corrupto contra as leis divinas. Por isso tu é escravo do sábado. O sábado não foi feito para você fazer isso. O sábado foi feito para obediência a Deus. Foi para você descansar. Não foi o dia 12 de outubro que foi feito para você descansar. Não foi o domingo que foi feito para você descansar. Não foi 25 de dezembro para você descansar. Não foi 20 de novembro. Não foi 15 de novembro, 7 de setembro. Não foi 2 de novembro que foi feito. Não foi esses dias que foram feitos. Foi 1º de janeiro, nem 1º de maio, nem a Páscoa. Não foi esses dias que o Senhor fez. Não foi no dia do carnaval. Não foi o carnaval. Não foi esses dias que foram feitos para você descansar. O dia que ele fez para você descansar foi o sábado. Trabalhe 6 e descansa como eu fiz. Assim diz o Senhor: eu sou o Senhor do sábado, estou fazendo isso para vocês. Você é homem ou o que você é? Quem é você? Homem ou o que você é? Porque se você é homem, o sábado é para você obedecer. O sábado é teu. Agora, se tu é um extraterrestre, um zumbi aí pelo mundo afora, então pode deixar o sábado para lá. Tu é um comerciante, um negociante da fé, um vendedor da fé, tu é um mercantilista da fé, tu é um fariseu, então pode deixar o sábado se obedecer da forma que Deus manda e faça como tu está fazendo, que o teu preço está lá na frente. E não culpa o Filho de Deus nem os seus apóstolos. Por quê? E nem vem dizer que a lei acabou, porque não acabou. Então o sábado, que Jesus está se referindo, dizendo: eu sou o Senhor do sábado, e o sábado foi feito por causa de você. Eu pensei em vocês, é o que o Senhor está dizendo, trabalhei, diz o Senhor, 6 dias, e no 7º eu descanso. Então não é justo que eu crie o homem, ponho lá na terra, deixe ele trabalhar o tempo todo e não dou um descanso para ele? Vai descansar comigo no sábado. Você é homem? O que você é? Se você é homem, obedeça ao sábado. Eu estou falando homem generalizando, homem e mulher, que é o que Deus faz. Se você é ser humano, então obedeça o sábado, porque ele foi feito para você descansar, não para você comercializar e negociar nele, seu mentiroso, enganador. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais um dia, pela Tua palavra. Esse é o 7º dia. Esse é o que Tu ensinou. Isso é o que Tu nos ordenou. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Não há o que contestar, Jesus. Está mais do que claro. Se não obedecer, condenação, é fogo, e é bem feito. Manda fogo mesmo, Jeová. Estou aqui pregando, e se eu não tiver o prazer de ensinar e buscar obedecer e fazer o povo obedecer, fogo também. Tem bonito, nem bom, nem nada disso diante de ti. Bom é o Senhor e perfeito é o Senhor, e fim de conversa. Não querem obedecer? Peguem eles, como o Senhor pegou os fariseus. Faço o mesmo. Aí estão os pastores das igrejas que se diz pentecostais e dos catolicismos e de todas as religiões, dizendo que o sábado passou, que acabou. Pega eles. Pega eles agora, para ver se eles tomam exemplo e se arrependem e vai me ensinar. Se não quiser, pega no fogo e faça isso, que é o que o Senhor vai fazer mesmo. E não tem saída para ninguém. O teu sábado, que o Senhor o consagrou como sendo um dia escrito, sábado, é o único dia que tem nome. E não existe mais nenhum outro dia na tua palavra, nem na tua história, na tua criação, que tenha nome. O único é esse, porque é o teu dia de descanso. É o teu sábado, Jesus. Tu és Senhor dele. Como os homens são teus, e tu requer deles obediência, tu diz para eles: o sábado foi feito para vocês descansar. O sábado foi feito para vocês, não vocês por causa do sábado. E os fariseus, que está aí pregando o evangelho dentro das igrejas evangélicas, dizendo que foi ao contrário, que o Senhor não obedeceu. Pega eles. É a minha oração. Obrigado, Jesus, por tudo. Eu te agradeço, a Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, irmão, pelo nosso próximo vídeo.